Muito bem, nós estamos então no site do Sintegra. Nós vamos fazer duas consultas então na internet. Na verdade, a gente vai consultar a internet procurando um CNPJ, inscrição estadual, tá ok? Para a gente consultar os dados cadastrais de alguma empresa, né? Então nós temos aqui, ó. Olha, eu fiz o termo de pesquisa CNPJ inscrição estadual. Nós temos aqui então um CNPJ de uma empresa. Eu vou copiar este CNPJ e nós podemos ver que aqui é da Cefaz de Pernambuco. Então essa empresa deve ser de Pernambuco, né? E a gente vai fazer a consulta dessa empresa lá no site da Cefaz deles relativamente ao Sintegra, tá? Que empresa que é esta, né? 100. Vamos digitar o conteúdo da imagem. Opa. Muito bem, aqui está então a consulta. AID Comércio de Imóveis, né? Observe, né? AID Comércio de Imóveis. Aqui nós temos o CNPJ e a inscrição estadual, o endereço dela, né? Fica em Petrolina, Pernambuco. Informações complementares, ela está no Simples Nacional. Comércio varejista de imóveis, o cadastro está ativo desde 28 de dezembro de 2010 e ela foi inscrita em 24 de julho de 2007. Tá ok? Data da consulta 10/10 de 2012. Muito bem, vamos pegar uma outra empresa. Vamos ver aqui. Que é São Paulo, né? Será que esse aqui deve ser o CNPJ dessa empresa? Vou tentar fazer a consulta. DF3G. CNPJ 001068. Esse número aqui parece que não está correto. Vamos passar para uma outra. Bom, eu ia até fazer uma segunda pesquisa, mas como eu não estou achando rapidamente nenhuma... Ó, aqui tem um. Esse aqui deve ser de Minas Gerais, tá? Vamos fazer a consulta novamente. O site de Minas não está respondendo adequadamente. Muito bem. Então vamos deixar essa consulta, eu já mostrei uma vez, já tá bom, né? As demais consultas é do mesmo jeito, né? São informações que você vai poder obter daqueles contribuintes que estão inscritos ou que estão aqui, cuja informação está disponível aqui no site do Sintegra de cada Cefaz de cada estado. Muito bem. Além disso, então nós temos as informações gerais, a gente tem o link serviços, onde a gente tem os cadastros estaduais, que é isso aqui que a gente já viu. Nós temos a legislação, que nós vamos ver na sequência, seção de inscrições estaduais, e aqui então são fornecidos mecanismos ou informações para que você consiga calcular o dígito da inscrição estadual de cada estado. Tá ok? Então não vou me estender nessas seções inscrições estaduais. Nós temos a seção de download, onde a gente faz o download do validador Sintegra
e do Programa de Transmissão Eletrônica de Documentos, do TED, além do ADLL para verificar a consistência das inscrições estaduais. Aqui também tem a apresentação que eu utilizei lá no início, que é aquela apresentação do Sintegra, tá ok? E nós vamos baixar aqui então, baixar e instalar o TED, que é o aplicativo para transmissão eletrônica de dados, e também nós vamos baixar e instalar o validador Sintegra. Vamos baixar o TED. Vão demorar aqui 2 minutos. Eu vou deixar baixando também o validador. Que tem 4 megas. E quando o download dos 2 arquivos for concluído, nós vamos fazer a instalação. Muito bem, voltando para serviços, a gente tem a legislação, links, né, aí para cada Secretaria de Fazenda de cada estado, notícias, tá ok? Algumas informações, críticas e sugestões, recepção de arquivos, tá? Na seção de recepção, bom, primeiro, críticas e notícias, aqui são algumas informações. Críticas e sugestões vão ser redirecionados para formas de contato com o fisco de cada estado. E recepção de arquivos, então vai ser as informações relacionadas à forma de entrega dos arquivos Sintegra às unidades. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, Paraná e Santa Catarina têm sistemáticas próprias, né? O Paraná é feito por programa próprio de transmissão do arquivo e Santa Catarina também tem o seu programa próprio, cujo nome é entrega, tá? Então, nesses 2 casos não se usa o TED para transmissão do arquivo. Os demais casos utilizam o TED e aqui estão as unidades, os estados. Tá ok? Muito bem. Estamos terminando o download. Voltando aqui, a gente tem a seção de legislação, onde a gente vai cair no convênio 5795. Só que aí eu recomendo que você leia essa seção, não por aqui, pelo site do Sintegra, até porque esse site está desatualizado. A gente vai fazer a breve leitura desse documento, desse convênio, pelo site da Confaz. Tá ok? Aqui no site da Confaz nós temos a seção Sintegra, convênios, que então você pode clicar no convênio 5795. E aqui então você vai ter o convênio com todas as alterações que foram introduzidas por outras normas, outras publicações, tá ok? Essa daqui tá um pouco defasada, né? Antes de iniciar a leitura, vamos ver como é que está o download. Ele já está terminando o download do TED. O TED, o instalador, o transmissor, o transmissor eletrônico tem que ser instalado antes. Então, já que ele terminou o download, eu já vou efetuar a instalação do TED. Aqui está o instala TED, né? A gente vai executar. Clique em avançar. Pode criar ou não ícone na área de trabalho. Eu vou criar. Muito bem, instalou o TED no computador. A gente vai executar. E aqui então a gente tem o aplicativo de transmissão eletrônica de documentos. Aqui a gente tem a aba para configuração, envio, agenda, comprovantes, teste e informações sobre o aplicativo. Tá ok? Aqui você pode configurar a forma de acesso à internet, né? Configurar a agenda,
e-mail do remetente, confirmação do e-mail e assim por diante, e aí então iniciar a transmissão eletrônica de documentos. O TED, segundo o que está lá no próprio site do Sintegra, é necessário para que a gente consiga fazer a instalação do validador. Tá? Então aqui nós estamos terminando o download do validador e aí nós vamos então realizar a instalação do validador do Sintegra, também uma instalação bastante simples, como a gente vai ver já na sequência. Está terminando o download. Download concluído. Vamos instalar o validador então. Criar um ícone que a gente vai utilizar esse validador. Aqui está então o validador. Observe que ele, primeira aba é configurar, ele já identifica que o TED, transmissor eletrônico de documentos, está instalado. E aqui então nós temos o validador, né? A gente vai ter a opção aqui para escolher o arquivo. Vamos clicar em validar, ele vai mostrar um resumo do que ocorreu da validação. Vai fazer a crítica, a gente tem a opção das mídias, alguns utilitários, né? E as informações sobre esse sisteminha, esse aplicativo aqui. Tá ok? Muito bem. Vamos para a legislação, então a gente continua agora. Novamente, a legislação eu recomendo então que você acesse pelo site do Confas, ao invés de acessar aqui pelo site do Sintegra. Esse site ele não vem sendo atualizado. Então aqui nós temos o documento que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, o SEPD, né? Cláusula primeira, então, a emissão por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados dos documentos fiscais, previsto no convênio S/N, sem número, de 15 de dezembro de 70, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, SNIEF, de 21 de fevereiro de 89, bem como a escrituração de livros fiscais, a seguir enumerados, far-se-ão de acordo com as disposições deste convênio. Ou seja, esse aqui é o convênio que vai normatizar essa escrituração de livros fiscais digitais, né? Qual que é o objetivo? Registro de entrada, saída, controle de produção, inventário, apuração de ICMS, movimentação de combustíveis, tá ok? Fica obrigado à disposição deste convênio, exceto os microempreendedores individuais, o contribuinte que emitir documento fiscal ou livro fiscal em equipamento que utilize ou que tenha condições de utilizar arquivo magnético ou equivalente. Qualquer contribuinte que utilizar ECF, que tenha condições de gerar arquivo magnético por si ou quando conectado a outro computador, também tem. Não possuindo sistema eletrônico de processamento de dados próprio que utilize de terceiros. Esses então são os contribuintes que têm obrigação de cumprir as disposições desse convênio aqui, tá ok? Observe o seguinte, quando eu disse que estava desatualizada a legislação aqui, veja só a cláusula primeira o parágrafo 1º da cláusula primeira, tá ok? Fica obrigado às disposições deste convênio contribuinte que ele não abre exceção, não tem exceção. E aqui, na Confas, a gente já viu que tem uma exceção, que é o microempreendedor individual. Tá? Eu não vou ler todas as cláusulas, né? Eu vou dar uma breve passada e a gente vai olhar apenas aquelas que forem mais significativas, né?
Aqui a gente vai então, na seção 2, ter o pedido. O pedido para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais é autorizado então pelo fisco da UF, tá ok? Sendo que esse pedido é feito formalmente por meio de formulário próprio em 3 vias. Isso aí, esse formulário aqui no final, nós temos o modelo... Opa, que não aparece aqui. Vamos ver se aparece nesse aqui. Acho que está no final do manual, então. Aqui, né? Então, o formulário para pedido é esse formulário aqui. Tá ok? Este formulário aqui é o formulário que é utilizado para fazer o pedido de inclusão no sistema. Então nós temos a seção do pedido, né? O pedido tem que ser formal, por meio de formulário. Nós temos a própria seção que é condições para utilização do sistema, documentação técnica. O contribuinte, então, que usar o sistema eletrônico de processamento de dados vai ter que, quando solicitado, fornecer informação completa relativamente ao sistema que ele utiliza, bem como o layout dos arquivos, listagem dos programas e alterações ocorridas no período, tá? Que se refere à cláusula 29ª, que a gente não vai pular lá, mas assim, resumindo essa cláusula 4ª, o contribuinte, no momento que for solicitado, ele deve fornecer documentação completa do sistema, tá ok? Contendo descrição e etc. E mais, fica facultado às UFs de cada estado pedir qualquer documentação adicional, ou melhor, detalhar melhor que seriam essas documentações que eles estão se referindo aqui, né? Cláusula 5ª. Na cláusula 5ª, então, nós temos uma informação importante que é a guarda das informações, ou seja, aquela informação que é transmitida digitalmente não pode ser descartada, ela tem que ser armazenada, tá ok? E por qual período ela deve ser armazenada? Por aquele determinado por legislação da unidade federada, tá ok? Então, ou seja, é o fisco de cada estado, é o fisco do seu estado, por meio de legislação que determina por qual prazo esses documentos digitais devem ser armazenados, tá? Vamos para a cláusula 6ª. Uma vez que o estabelecimento, o contribuinte solicitou, fez o pedido, né, para entrar no sistema de emissão eletrônica, ele tem 6 meses, a partir da data de autorização, para se adequar ao sistema, tá ok? Especialmente aqueles sistemas que não forem emitidos. Especialmente em relação àqueles documentos que não forem emitidos, né, pelo sistema ainda. Então, ou seja, você solicita e ainda assim tem um prazo para se adequar a isso aí, né? Muito bem, na cláusula 7ª, então, existe aqui uma exceção, a abertura de exceção, onde fica a cargo da unidade da federação, a cada estado, dispensar das condições impostas nesta seção, né? Aqui na seção, então, que nós estamos, que é a seção das condições específicas dessa transmissão de dados, né? E aí nós temos, então, que microempresas podem ser dispensadas, as microempresas podem ser dispensadas se a unidade da federação assim o quiser, né? Tá ok? Então, microempresa nem sempre é obrigatório a seguir o que está disposto nesse convênio 5795. Cláusula 8ª também é interessante, tem que ser entregue para a UF até o dia 15 de cada mês, o arquivo do Sintegra,
tá ok? Deve ser entregue até o arquivo, até o 15º dia de cada mês. Ou melhor, até o dia 15, exatamente, até o dia 15 de cada mês. A gente tem a cláusula nona. Isso aqui não é muito interessante. Na verdade, tudo é interessante, né? Você tem que dar uma lida com mais calma, estou indo nos pontos mais específicos, né? Cláusula 11ª tem uma situação interessante que, se por algum motivo de impossibilidade técnica, né, não for possível emitir o documento por meio eletrônico, então em caráter de contingência, caráter excepcional, o documento pode ser preenchido de outra forma, ou seja, manualmente, e posteriormente deve ser inserido no sistema, né? Muito bem, a gente vai continuando. Aqui tem mais algumas informações. Registro fiscal, escrita fiscal, fiscalização. Fiscalização tem uma seção interessante, uma cláusula interessante, que é essa 27ª, onde ele menciona que o contribuinte fornecerá ao fisco, quando exigido, os documentos e arquivo magnético de que trata este convênio, né, no prazo de 5 dias, contados da data da exigência, sem prejuízo do acesso imediato às instalações, equipamentos e informações em meios magnéticos. Agora observe o seguinte, o que é acesso imediato? Acesso imediato é o seguinte, o acesso imediato inclui o fornecimento dos recursos e informações necessários para verificação ou extração de quaisquer dados, tais como senhas, manuais de aplicativos e sistemas operacionais e formas de desbloqueio de áreas do disco. Ou seja, se demandado pelo fisco, o contribuinte tem que conceder acesso imediato a todos os recursos informáticos da empresa, onde estejam armazenadas essas informações, sem restrições, inclusive as senhas, se for necessário. Muito bem. Na sequência, a gente tem anexo a este convênio o manual de orientação, tá? Esse manual nós vamos ver na sequência. Eu pulei várias cláusulas aqui, eu não ia ficar lendo esse convênio inteiro, então você posteriormente dê uma lida completa aqui no convênio, não é muita coisa, para você ficar... para você estar por dentro daquilo que é o convênio que instituiu o Sintegra. Na sequência a gente vai para o manual, tá ok?